Você já parou para pensar como Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, começou a sua jornada? Com apenas 11 anos e $114, ele comprou as suas primeiras ações. Ray Dalio, outro gigante do mercado financeiro, fez o seu primeiro investimento com apenas 12 anos e $3. Toda jornada de investimento começa com o primeiro passo. E o mais fascinante, não importa se você tem $1.000 ou R$100.000 para começar. O que realmente faz diferença são 3 pilares que todos os grandes investidores compartilham. O primeiro pilar é a consistência. É como academia, não adianta você malhar 5 horas num dia e depois sumir por 2 meses. Os grandes investidores mantêm disciplina mensal, investindo regularmente, mesmo quando o mercado está em queda. O segundo pilar é a busca contínua por conhecimento. Buffett, por exemplo, dedica cerca de 80% do seu dia lendo. E o terceiro pilar é a paciência para investir no longo prazo. O mercado pode ser volátil no curto prazo, mas consistente no longo prazo. É como plantar uma árvore. Você não fica verificando a semente todos os dias. Desses 3 pilares, 2 dependem exclusivamente de você: consistência e paciência. Mas o conhecimento, bom, é aí que eu posso te ajudar. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre investimento de forma prática e direta, aproveita e clica no botão de like e se inscreve no canal. Vamos dividir o nosso papo em 4 etapas fundamentais. Primeiro, a reserva de emergência, o alicerce de qualquer estratégia sólida. Depois, vamos explorar as diferentes classes de ativos para investimento. Na terceira parte, vamos montar 2 carteiras de investimentos na prática. Uma carteira mais simplificada para iniciantes e uma mais sofisticada para quem tem mais experiência. E por último, vamos ver como dar manutenção ao seu portfólio. Vamos começar então falando da reserva de emergência. No Antigo Egito, tinha um homem chamado José, que segundo a história bíblica, interpretou um sonho do faraó prevendo 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de escassez. Durante os anos de prosperidade, ele armazenou grãos. Muita gente faz o contrário. Quando tudo vai bem, a gente aumenta os nossos gastos. Mas quando vem a crise, a gente fica vulnerável. Então José guardou nos tempos de abundância e quando veio a escassez, ele não só tinha o suficiente para sobreviver, como pôde adquirir terras e riquezas a preços baixíssimos. E é exatamente isso que uma reserva de emergência faz. Ela te protege nas crises e te permite aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Para montar sua reserva de emergência, a gente precisa pensar em 3 características essenciais: liquidez, segurança e rentabilidade. É como um triângulo onde você precisa equilibrar essas 3 pontas, mas com maior foco em liquidez e segurança. De que adianta um investimento super rentável se você não consegue acessar o dinheiro quando precisa dele com urgência? É como ter um extintor de incêndio trancado num cofre. No Brasil de 2025, a gente tem basicamente 3 opções ideais para sua reserva de emergência: o Tesouro Selic, fundos DI e contas remuneradas em bancos digitais confiáveis. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros da economia. Ele tem liquidez diária após 30 dias e é garantido pelo Tesouro Nacional. Os fundos DI também oferecem excelente liquidez, geralmente em D+1 ou D+0. Já as contas remuneradas dos bancos digitais oferecem liquidez imediata. E por que não a poupança? Além da rentabilidade menor comparada às outras opções, ela tem uma liquidez falsa. Se você depositar dinheiro na poupança no dia 10 e precisar sacar no dia 29, você não recebe nenhum rendimento. O dinheiro só rende no aniversário da aplicação. O ideal é ter cerca de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardado como reserva de emergência. É como você ter um seguro. Parece desnecessário até o momento em que você realmente precisa dele. Agora que a gente já garantiu a nossa segurança com a reserva de emergência, vamos avançar para a segunda etapa: entender onde investir o restante do nosso dinheiro. Para isso, eu vou compartilhar uma filosofia que eu chamo de RICO: renda fixa, imóveis, companhias e offshore. Essa distribuição nos ajuda a diversificar de forma inteligente, reduzindo os riscos e maximizando oportunidades. É como montar um time de futebol. Você precisa de um conjunto equilibrado para vencer. Vamos começar pelo R, de renda fixa. Muita gente subestima a renda fixa, mas os números não mentem. Desde 1995, o CDI, que é a referência para a renda fixa,
rendeu impressionantes 5.842% contra 3.167% do Ibovespa. Então, a conservadora renda fixa superou a bolsa de valores em média. A renda fixa tem duas funções principais na sua carteira: proteção em momentos de crise e termômetro para rebalanceamento. Quando você tem menos de 25% em renda fixa, talvez seja a hora de vender um pouco de ações e fundos imobiliários para aumentar essa posição. Quando você tem mais de 25%, pode ser sinal para comprar mais renda variável. É como um GPS financeiro que te ajuda a navegar em diferentes condições do mercado. No Brasil, a gente tem excelentes opções de renda fixa como títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs, que além de segurança, oferecem benefícios fiscais interessantes. Agora vamos para o I, de imóveis. Como diz o antigo ditado, compre terras, elas não fabricam mais. Os fundos imobiliários são uma excelente porta de entrada para esse mercado. Em vez de comprar um imóvel físico por centenas de milhares de reais, você pode começar com apenas R$100 investidos em fundos imobiliários. As vantagens são enormes. Enquanto no imóvel físico você tem baixa liquidez, alta tributação e dificuldade de diversificação, nos fundos imobiliários você tem liquidez diária, isenção de imposto de renda nos dividendos mensais e pode diversificar facilmente entre diferentes tipos de imóveis, shoppings, galpões logísticos, prédios corporativos e vários outros. Um ponto crucial para escolher fundos imobiliários é analisar alguns indicadores básicos. Por exemplo, o PVP, preço sobre valor patrimonial, indica se o fundo está caro ou barato em relação ao valor dos imóveis que possui. É como avaliar o valor real de uma propriedade além do preço de mercado. O dividendo yield mostra o percentual que você recebe anualmente em dividendos. E a vacância mostra o percentual de espaços vagos nos imóveis do fundo. Vamos para um exemplo real. Em 2019, a gente tinha dois fundos imobiliários, o HGPO 11 e CNES 11. O CNES tinha um PVP mais atrativo, indicando estar mais barato. Porém, o HGPO pagava um dividendo yield muito superior e tinha uma vacância de apenas 1,7%, enquanto o CNES tinha impressionantes 83% de vacância. Significa que 83% dos imóveis do fundo estavam vazios, sem gerar renda. Resultado, de 2019 para cá, o HGPO valorizou 70%, enquanto o CNES desvalorizou 54%. Agora vamos para o C, de companhias. Sabe quem são as pessoas mais ricas do mundo? Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, todos eles construíram os seus patrimônios através de empresas. Ser sócio de bons negócios é o caminho mais poderoso para a multiplicação de patrimônio no longo prazo. Um estudo mostra que se você tivesse investido $1 em 1802 e acompanhasse até 2023, teria resultados completamente diferentes dependendo do investimento escolhido. Se fosse ouro, teria cerca de $100. Se fosse um título do governo, por volta de $5.000. Mas se fossem ações impressionantes, $54 milhões. A diferença é um abismo. É igual comparar diferentes veículos para uma longa jornada. Alguns simplesmente te levam muito mais longe. Para investir em ações, você tem basicamente 3 caminhos: ETFs, fundos de índice, fundos de investimentos geridos por profissionais, ou escolher ações individualmente. Os ETFs são ótimos para iniciantes. Eles são como pacotes de ações. Então, quando você compra um BOVA11, por exemplo, você está adquirindo um pedacinho das principais empresas da Bolsa Brasileira de uma vez só. Os fundos de investimento delegam as decisões para um gestor profissional. Aqui você precisa confiar na capacidade do gestor de escolher bem as empresas. Já a seleção direta de ações exige mais conhecimento. Você vai estar competindo contra profissionais que passam o dia inteiro analisando empresas. Muita gente subestima o impacto que pequenas diferenças na rentabilidade podem fazer no longo prazo.
Por exemplo, a diferença entre um investimento que rende 0,87% ao mês e outro que rende 0,97% ao mês parece insignificante, mas em 30 anos, investindo R$10 mil, essa diferença resulta em quase R$500 mil a mais no seu patrimônio. É como duas rotas para o mesmo destino. Uma parece só um pouco mais longa, mas te faz chegar muito depois. Por fim, chegamos ao O, de offshore. Por que investir no exterior? Primeiro, porque parte dos seus gastos provavelmente já é dolarizado, mesmo sem você perceber. Celular, eletrônicos, streamings, viagens, tudo tem componente em dólar. Segundo, porque as maiores empresas do mundo estão fora do Brasil. Apple, Microsoft, Google, Tesla. E terceiro, pela segurança da diversificação geográfica e monetária. Pensa bem, o real existe há apenas 30 anos e a gente já teve mais de 6 moedas diferentes no Brasil desde 1940. O dólar existe desde 1792, há mais de 230 anos. Então, para acessar investimentos internacionais, você pode usar ETFs como o IVVB11, que replica o S&P 500 americano, fundos de investimentos com exposição global, ou abrir conta em corretoras internacionais para investir diretamente. Comparando o desempenho do Ibovespa com o S&P 500 nos últimos 10 anos, a gente vê uma diferença significativa. Enquanto o Ibovespa rendeu cerca de 8,2% ao ano, o S&P rendeu 9,6%. Parece pouco? Em 30 anos, R$1.000 investidos no Ibovespa virariam R$106 mil, contra 157 no S&P 500. É uma diferença de mais de 50%. Agora vamos colocar tudo isso em prática. Como seria uma carteira real baseada na estratégia Rico? Se você está começando, recomendo uma abordagem mais simples usando ETFs. Por exemplo, você pode distribuir seu patrimônio assim: 25% em renda fixa, metade em Tesouro Selic e metade em Tesouro IPCA+. É como ter então uma base sólida que sustenta toda a sua estrutura de investimentos. 25% em imóveis, 100% em XFIX11, que é um ETF de fundos imobiliários, 25% em companhias, metade em BOVA11, que são as grandes empresas, e metade em Small11, que são empresas menores. As grandes são mais estáveis, enquanto as pequenas têm mais potencial de crescimento. 25% em offshore, 70% em IVVB11, que replica o S&P 500, 20% em NASD11, que são as empresas de tecnologia americana, e 10% em QBTC11, que é um fundo de Bitcoin. O melhor dessa estratégia é que você pode implementar com qualquer valor, começando com R$100 por mês se quiser e aumentando conforme as suas possibilidades. E o mais importante, você só precisa acessar uma única corretora brasileira para montar toda essa carteira. À medida que você for adquirindo mais conhecimento e confiança, pode evoluir para uma carteira mais sofisticada, escolhendo ativos individuais em cada categoria. Por exemplo, em vez de comprar BOVA11, você poderia selecionar 5 ações específicas que acha promissora. É como passar do básico para o avançado nos investimentos. Mas lembra, quanto mais específicas as suas escolhas, maior o potencial de ganho, mas também maior o risco. Com a estratégia de ETFs, você nunca será o investidor que mais ganha no mercado, mas também dificilmente será o que mais perde. Você vai estar entre os melhores, com o risco controlado. Por fim, vamos falar sobre como manter a sua carteira saudável ao longo do tempo. Se você montar uma carteira hoje e não mexer nela por 10 anos, ela vai estar completamente distorcida. Alguns ativos terão subido muito, outros caído muito, e a sua alocação vai estar bem diferente do planejado. É como um jardim que precisa de manutenção regular. Por isso existe o rebalanceamento, uma técnica poderosa que poucos investidores aplicam. Funciona assim: imagina que você investiu R$500 em ações e R$500 em renda fixa. Após um ano, as ações subiram 100%, agora valem R$1.000, e a renda fixa subiu 10%, agora vale R$550. A sua carteira agora tem aproximadamente 65% em ações e 35% em renda fixa. O que você faz? Rebalanceia. Vende uma parte das ações que subiram muito e compra mais renda fixa para voltar aos 50% originais. No próximo ano, se as ações caírem e a renda fixa subir,
você faz o contrário. É como manter o equilíbrio constante. Se um lado da balança pesa mais, você ajusta. Essa técnica te força a vender o que está caro e comprar o que está barato, seguindo à risca o mantra: compre na baixa e venda na alta, sem precisar tentar adivinhar o futuro do mercado. Eu percebo que nem todo mundo tem tempo ou vontade de acompanhar investimentos tão de perto. Se você se identifica com isso, existem duas alternativas: contratar uma assessoria de investimentos ou usar plataformas que te oferecem carteiras prontas e recomendações. O importante é que você não deixe o seu dinheiro parado, perdendo para a inflação. Bom, chegamos no final do nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha percebido que investir não precisa ser complicado. Com uma estratégia clara, como a Rico, conhecendo os fundamentos básicos e tendo disciplina, qualquer pessoa pode construir um patrimônio sólido ao longo do tempo. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se lembra, todo grande investidor começou pequeno. O importante é dar o primeiro passo, manter a consistência e nunca parar de aprender. É como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O que importa é a persistência, não a velocidade.